Bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos numa lição da nossa escola bíblica da Igreja Batista das Caldas da Rainha e neste espaço, como sabem, nós procuramos olhar para a Bíblia, nós procuramos ver aquilo que a Bíblia nos diz e aplicar, perceber, estudar e aplicar nas nossas vidas aquilo que encontramos na Bíblia. Ver aquilo em que a Bíblia é significativa para nós como cristãos do século XXI, procurando aplicar aquilo que aprendemos e aquilo que lemos. Nós temos estado a estudar o livro de Deuteronômio e nós hoje vamos continuar, embora não estejamos a ler todos os capítulos de Deuteronômio, mas nós vamos continuar hoje a estudar Deuteronômio e vamos para o capítulo 18 de Deuteronômio. Antes de começar a lição de hoje, nós vamos então aproveitar, vamos orar, pedir a bênção de Deus para este momento e vamos pedir que Deus ilumine o nosso coração e que nos ajude a perceber aquilo que é importante. Senhor Deus, te damos graças por este momento. Pedimos a tua bênção, pedimos a tua orientação e pedimos que nos guardes e que nos dirijas agora neste estudo. Fala ao nosso coração e dirige a nossa aprendizagem. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Então, como nós vimos nas lições anteriores, o povo de Israel estava prestes a entrar na Terra Prometida. Estava parado para entrar naquela terra que tinha sido prometida por Deus aos patriarcas de Israel, aos patriarcas que nós conhecemos, Abraão, Isaque e Jacó. Tinha saído do Egito, tinha peregrinado durante mais ou menos 42 anos, até chegar ali à entrada na Terra Prometida. E o livro de Deuteronômio não é mais do que um conjunto de instruções que Moisés, o líder que trouxe o povo desde o Egito, através do deserto, até chegar à Terra Prometida. Então este livro de Deuteronômio não é mais do que o conjunto das instruções finais que Moisés está a dar ao povo, aliás, que Deus está a dar ao povo através de Moisés, para que o povo pudesse viver nesta nova terra onde eles nunca tinham estado e que lhes apresentava desafios e perguntas que eles nunca tinham vivido. Todas as áreas da vida do povo estavam previstas na lei de Deus, desde áreas como a adoração e o culto, passando pela alimentação, passando pelos relacionamentos familiares, passando pelos relacionamentos sociais, até laborais e profissionais, passando pelo calendário da nação, até às obrigações das autoridades, as obrigações das lideranças e dos liderados presentes e futuros. Tudo isso estava previsto na lei que Deus estava a dar ao povo. E no texto que nós vamos estudar hoje, há um assunto que Moisés aborda e que vai ser abordado de duas perspectivas diferentes. O assunto é o assunto da liderança espiritual. E as duas perspectivas são, de um lado, a perspectiva do líder, do outro lado, a perspectiva do liderado. Ou seja, o profeta que Deus iria levantar para continuar a liderar o seu povo após a morte de Moisés e aquele povo que iria continuar a ser liderado e guiado por Deus, mesmo depois de Moisés morrer. Então, nós vamos estudar, como disse há pouco, o capítulo 18, desde o versículo 15 até ao versículo 22, e como de costume nós vamos seccionar este texto para ser mais fácil nós estudarmos e para compreendermos melhor. A primeira parte que nós vamos estudar vai ser então os versículos 15, 16 e 17 do capítulo 18. A segunda parte vai ser o versículo 18, os versículos 18 e 19. E a terceira parte, os versículos 20, 21 e 22. Também, como de costume, não vamos deixar de, no final, resumir tudo aquilo que aprendemos e fazer uma aplicação pessoal às nossas vidas, porque é isso que importa, é ver como é que a palavra de Deus tem impacto na minha vida. Então, vamos ler o texto. Vamos começar com os primeiros 3 versículos. Diz assim o texto bíblico. O Senhor vosso Deus há de dar-vos sempre um profeta, como eu, escolhido entre os vossos compatriotas. É a ele que devem escutar. Na verdade, foi isto mesmo que pediram ao Senhor vosso Deus no Monte Horebe, no dia da reunião solene, quando disseram: Não posso voltar a ouvir falar o Senhor, meu Deus, nem posso continuar a ver este enorme fogo, senão morro. E o Senhor, meu Deus, declarou: Estou de acordo com aquilo que eles dizem. Então, nós vimos
que começámos a estudar e a olhar agora com mais atenção para o versículo 15. E isso quer dizer que existem pelo menos mais 14 versículos desde o início do capítulo 18. E para nós não retirarmos o texto que vamos estudar do contexto, nós vamos olhar para trás e ver aquilo que Deus está a dizer antes ao povo, para podermos olhar para este tema e para podermos perceber, para este texto, perdão, e perceber aquilo que ele nos quer dizer. Então, os primeiros versículos, desde 18.1 até 18.8, nós vimos que Moisés está a falar sobre os levitas, aqueles que eram descendentes da tribo de Levi e que iriam ter a responsabilidade de liderar espiritualmente o povo. Os levitas eram aqueles, a tribo de Levi era aquela que não tinha recebido em herança nenhuma terra, nenhuma zona da terra prometida. Porquê? Porque eles iriam estar espalhados pelas várias tribos e porque eles iriam viver não da agricultura ou do gado, não da exploração da terra, mas eles iriam viver daquilo que fosse a sua parte dentro daquilo que era dado como adoração ao Senhor. Mas depois, a partir do versículo 9 até ao versículo 14, o tema muda radicalmente. A partir do versículo 9, então, Moisés começa a dizer ao povo de Israel que eles não devem imitar a maneira de ser, de viver, de estar, de cultuar dos povos que já habitavam aquela terra. Aquela terra era Canaã. E os povos que habitavam aquela terra eram os cananeus. E os cananeus tinham maneiras de viver muito diferentes daquilo que Deus tinha dito ao povo para fazer, ao povo de Israel. Por exemplo, eles praticavam a consulta aos espíritos dos mortos, procuravam saber o que é que os mortos podiam dizer para guiar a sua vida, praticavam a necromância, praticavam sacrifícios humanos, inclusive sacrifícios de crianças, e tudo isso era rejeitado por Deus. E por isso Moisés diz que eles não devem fazer aquilo que os outros povos à volta fazem, inclusive é passar pelo fogo as suas crianças. Isto de passar pelo fogo tem a ver com o sacrifício que era comum os cananeus fazerem, quer fosse de pessoas adultas, quer fosse de crianças, que eram os sacrifícios que eles faziam aos deuses deles. Os deuses dos cananeus eram normalmente retratados nos seus altares como estando com os braços nesta posição, os braços à espera de receber a oferta que era dada pelo adorador, e eram feitos normalmente de metal e eram ocos por dentro. Isto para quê? Para que quando fosse feito o sacrifício era colocado nos braços daquele Deus que estava a ser adorado e era acendida uma fogueira, uma enorme fogueira por baixo do altar e por baixo da estátua de metal do Deus que era adorado, e isso permitia que o metal aquecesse de tal maneira que os braços ficariam tão quentes que queimavam a oferta que era entregue ali nos braços. E os cananeus faziam ofertas de pessoas vivas naqueles braços daqueles deuses, inclusive das suas crianças. E isso é uma prática que é literalmente rejeitada por Deus. Depois, então, nós lemos que a partir do versículo 15, que embora Moisés assegurasse ao povo que ele não fosse continuar, ele não seria o futuro líder do povo lá naquela terra prometida, Deus não deixaria de ter um líder para eles. O texto diz-nos também que esse líder seria escolhido de entre eles. Diz-nos que seria escolhido do teu meio, ou do meio de ti, tirado do meio de ti, ou noutras traduções, um dos teus compatriotas. E também sabemos que Deus espera, a expectativa de Deus é que o povo obedeça às suas palavras, às palavras desse profeta, que seria o representante de Deus junto do povo. A ideia não é apenas ouvir, ou escutar, como nós ouvimos o barulho da rua. A ideia é, mais do que ouvir, é ser cumpridor. Tal como nós encontramos em Tiago 1, versículo 22. Não sejam somente ouvintes, mas sim cumpridores da palavra. Moisés lembra também ao povo, no versículo 16 e no 17, no 16 e no 17, que quem pediu um líder, quem pediu um intermediário, foi o povo. O povo, quando estava no Monte Horebe, e quando Deus se revelou ao povo,
em majestade e em glória. O povo não conseguia olhar para a glória e majestade de Deus e por isso o povo pediu que Deus escolhesse uma pessoa só para intermediar entre ele, o povo, e entre Deus. E Deus, o que nos diz o versículo 17, é que Deus concordou com isso. E por isso Deus lhes deu Moisés. Então, resumindo aquilo que estes 3 primeiros versículos nos dizem, nós não nos podemos conformar com o mundo à nossa volta. Não estamos aqui na Terra para sermos imitadores do mundo à nossa volta. Nós estamos aqui na Terra para ser sal e luz. Nós lemos em Romanos 12, 2, o desafio de Paulo: não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não façam exatamente aquilo que o mundo faz, mas transformai-vos. Ou seja, nós temos que ser diferentes. Diferentes como? Ser sal e luz. Tal como nos diz o Senhor Jesus em Mateus 5, 13 a 16. Como? Sendo mais do que ouvintes, sendo praticantes. Praticantes da lei, dos preceitos e dos mandamentos de Deus. Aquilo que Deus esperava do povo há 42 séculos é aquilo que espera hoje de nós, cristãos do século XXI. A segunda coisa que aprendemos é que tudo aquilo que o povo precisava para viver a sua vida, para saber como viver a sua vida, o que fazer, quando fazer, como fazer, encontrava na lei. Tudo, todas as áreas da vida do povo estavam cobertas na lei de Moisés. Todas elas. Não havia nenhuma área que o povo pudesse dizer: olha, eu errei porque não havia regras. Todas elas estavam cobertas, todas as áreas estavam cobertas pelo ensino de Deus. Nós encontramos isso também expresso pelo próprio Senhor Jesus em Mateus 4.4, quando na tentação, no deserto, quando ele respondeu a Satanás e ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, tudo o que nós precisamos para saber o que fazer, como fazer, quando fazer, qual a lei que rege esta situação, qual o mandamento que se aplica aqui, qual o preceito que Deus tem, está na lei de Deus. Vamos passar então à segunda parte, aos versículos 18 e 19. Vamos ler então aquilo que o texto nos diz em Deuteronômio 18, versículos 18 e 19. E diz assim: hei de fazer surgir no meio deles, de entre os seus compatriotas, um profeta semelhante a ti. Hei de dar-lhe a conhecer a minha palavra e ele há de dar-vos a conhecer tudo o que eu mandar. E se alguém não escutar as minhas palavras, que esse profeta transmitirá em meu nome, eu mesmo lhe hei de pedir contas disso. Então, nestes 2 versículos seguintes, 18 e 19, nós vimos Moisés a lembrar que a liderança espiritual do povo seria levantada de entre o seu meio. Uma das características deste profeta, além de ser um compatriota dos israelitas, é que ele não falaria as suas próprias palavras. Ele deveria repetir exatamente as palavras que receberia de Deus. Não ser o autor das palavras, mas ser um eco ou um transmissor, um veículo dessas palavras. Tal como os nossos telefones, que não têm vontade própria, não se ligam quando querem, não ligam para quem querem, não telefonam para quem querem, não dizem, não transmitem a informação que querem, apenas obedecem. O telefone é ligado quando o dono quer, o telefone liga para quem o dono quer e o telefone transmite as palavras que o dono diz. É isso. É essa a lógica que Deus espera e em que Deus vai usar este profeta. A outra questão que é importante realçarmos é que a reação e a recepção dos ouvintes à palavra que o profeta transmite não é relevante para a atitude e para a postura do profeta. Ou seja, este profeta não tem que estar preocupado com aquilo que os ouvintes vão pensar, com aquilo que os ouvintes vão dizer, com aquilo que os ouvintes vão fazer. Ele tem que estar preocupado com aquele a quem ele presta contas. Ele vai prestar contas a Deus. Este profeta presta apenas contas ao dono da palavra e não ao público que ouve a palavra. No entanto, é preciso entendermos que esta questão é tão relevante hoje, em 2020, como era relevante há 42 séculos atrás. Quando Moisés diz estas palavras,
essa questão era relevante para que o povo pudesse perceber a autenticidade e a importância das palavras e da mensagem que o profeta ia transmitir. No entanto, hoje também encontramos muitas vezes muitos pregadores que estão mais preocupados em agradar às audiências que têm, em aumentar a sua audiência, em encher o templo das suas igrejas, e eles acabam por ceder à tentação de pregar aquilo que a congregação quer ouvir. Em vez de pregar aquilo que a palavra diz, acabam por pregar aquilo que a congregação quer ouvir. E o resultado disso é um evangelho desvirtuado, é um evangelho despido de qualquer autenticidade, é adocicado para ser agradável, e, para usarmos uma expressão muito em voga, é o evangelho light, ou seja, é o evangelho soft, o evangelho que não choca, é o evangelho que ajuda, é um evangelho que evita todos os assuntos para que possam ferir a suscetibilidade dos ouvintes. É um evangelho que não condena aquilo que Deus condena e acaba por ser um discurso um discurso mais de psicologia, de coaching, de positivismo, de universalismo, do que verdadeiro cristianismo. Ainda assim, nós não nos devemos surpreender, porque nas palavras do apóstolo Paulo, na sua carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, o erro aqui não é apenas do líder. Diz-nos o texto que nos últimos dias as pessoas procurarão, porque vão ter coceira de ouvir a palavra, a verdade vai-lhes fazer coceira nos ouvidos, então eles vão procurar quem lhes diga aquilo que eles querem ouvir, aquilo que seja agradável aos seus ouvidos. Ou seja, o erro não é apenas da liderança que falha em não falar da verdade e em falar coisas que a audiência quer ouvir, em vez de estar preocupado com o autor da mensagem, está preocupado com o receptor da mensagem, mas o problema também é da congregação que rejeita a mensagem e procura uma mensagem que lhe massaje o ego. Preferem ouvir mentiras agradáveis e confortáveis em vez de ouvirem a verdade dura e verdadeira. Perdoem-me aqui a redundância. No versículo 19, isso está expresso claramente. Ele diz: de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, disso lhe pedirei contas. Ou seja, se no versículo 18 há a responsabilização do líder, no versículo 19 há a responsabilização dos liderados. Nenhum deles tem desculpa, nenhum deles tem a possibilidade de alegar desconhecimento. É muito interessante que as palavras que Deus usa para se referir às expectativas que tem sobre os liderados são marcantes. O texto diz: eu mesmo lhes hei de pedir contas disso. Ou seja, nós vamos ter que prestar contas a Deus de tudo aquilo que ouvimos. Tudo. E tudo aquilo que fizemos com aquilo que ouvimos. Se fomos apenas ouvintes ou se fomos também praticantes. E em Hebreus 9, versículo 27, diz-nos que aos homens está destinado morrer uma vez e depois disso vem o juízo. Ou seja, está a falar precisamente sobre essa prestação de contas. Essa prestação de contas que Hebreus fala no Novo Testamento é essa prestação de contas que Deus fala aqui através de Moisés no versículo 19 do capítulo 18 de Deuteronômio, logo no início, no quinto livro da Bíblia, logo no início do Velho Testamento. Então, resumindo o que nos dizem estes dois versículos, Deus espera que a liderança do povo, a liderança espiritual do seu povo, seja clara e transparente na transmissão da sua palavra, sua, de Deus, ao povo, como apenas transmissor e não autor da mensagem. Nós podemos ver como essa questão é importante e como era importante até para o Senhor Jesus. Se lermos as palavras de Jesus em Lucas 17, 1 e 2, o Senhor Jesus diz que qualquer um que fizer tropeçar, ou seja, que der uma informação que faça com que o outro peque, que induza em erro o próximo, melhor seria que se lhe pusesse uma mó de moinho ao pescoço e o atirasse ao mar. Tal é a gravidade da situação. A segunda coisa que aprendemos com estes versículos é que ainda hoje Deus pede contas ao seu povo daquilo que nós ouvimos.
Deus pede-nos contas a nós, cristãos do século XXI, sobre a maneira como nós recebemos e como respondemos à sua mensagem. Hebreus 9:27 é muito claro, e é tão claro como o versículo 19, que quase dispensa qualquer outra explicação. E eu vou ler novamente o versículo 19. Ele diz: se alguém não escutar as minhas palavras, as palavras de Deus, eu mesmo, o próprio Deus, lhe hei de pedir contas disso. Radical. Chegamos então à terceira parte do nosso texto, a partir do versículo 20 até ao versículo 22. E diz assim o texto bíblico: mas se algum profeta tiver a ousadia de se pôr a falar em meu nome, dizendo coisas que eu não mandei, ou se falar em nome de outros deuses, será condenado à morte. Podes perguntar a ti mesmo: como é que haveremos de saber e distinguir as palavras que não vêm da parte do Senhor? Se um profeta pretender falar em nome do Senhor, mas aquilo que ele diz não se chega a cumprir, torna-se evidente de uma palavra que não vem da parte do Senhor, mas é apenas da responsabilidade desse profeta. Por isso, não tenhas medo dele. Ou seja, Deus não quer, Deus não deixa os seus filhos, o seu povo, desamparado. Ele quer que o povo saiba exatamente como deve distinguir entre os verdadeiros profetas e os falsos profetas. A fidelidade da mensagem que é transmitida pelo profeta e a veracidade da mensagem que era transmitida pelo profeta era importante, era crucial para o povo, para que o povo pudesse viver nesta nova terra uma vida que fosse agradável para Deus. Uma vida que estivesse dentro dos padrões éticos e morais que Deus tinha estabelecido. Por isso era importante que o povo pudesse distinguir entre um verdadeiro profeta, que falava a palavra de Deus e a mensagem de Deus, ou um falso profeta que transmitia outra coisa qualquer, mas que não era a vontade e a mensagem e a palavra de Deus. Isto faz-me lembrar que, apesar de Deus ser muitas vezes retratado como aquele velho rabugento que está apenas à espera que o seu povo peque para que ele possa depois vir e castigar, a verdade é que Deus é um pai amoroso, não é esse velho rabugento, é um pai amoroso. Nós podemos ver aqui neste texto que Deus está tão preocupado com o povo, Ele está a cuidar tanto do povo como um pai carinhoso, que Ele explica. Ele diz: vocês têm que cumprir aquilo que eu disser. Têm que cumprir aquilo que o profeta vai dizer em meu nome. E vocês podem distinguir qual é o profeta certo do profeta mentiroso desta maneira. Ele explica tudo ao seu povo. Tal como um pai carinhoso que explica outra vez ao seu filho como é que ele há de agir quando o filho erra e quando o filho faz coisas que o pai não quer, Deus está outra vez a explicar como é que o povo há de fazer. Aliás, se nós estamos hoje, em 2020, a ler este texto, é porque Deus, mais uma vez, está a dizer-me a mim, está a dizer-te a ti, como é que tu podes distinguir as palavras de um profeta verdadeiro de um profeta errado. Porque tu precisas, porque eu preciso de saber distinguir. Porque eu e tu vamos prestar contas a Deus daquilo que fizermos com aquilo que estamos a ouvir. Por isso temos que saber distinguir. Eu e tu temos que saber distinguir aquilo que é o profeta verdadeiro do profeta falso. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 22 e 23, dizem que a misericórdia de Deus se renova dia a dia. E essa é a única razão pela qual nós não somos consumidos. Realmente, nós podemos ver aqui a misericórdia de Deus em ação para com o povo, há 42 séculos atrás, e para connosco hoje. Mais uma vez, relembrando-nos o que fazer e como fazer, antes de nos castigar e de nos consumir por causa dos nossos erros. Então, como é que nós vamos poder distinguir os falsos profetas dos verdadeiros profetas? Primeiro vamos estabelecer uma coisa. É preciso distinguir. Porquê? Porquê é que é preciso distinguir? Para não sermos enganados. Conforme lemos nas palavras de Paulo em Efésios 4:14, para não sermos enganados e para não sermos levados de roda
quando o vento espalha as folhas, para que nós não sejamos atirados por qualquer vento, para qualquer lado, sem sermos nós a decidir e sem sabermos para onde. Nós precisamos de olhar e precisamos de distinguir, de julgar, de estar atentos, de averiguar. A segunda coisa é que é importante fazê-lo. Já sabemos porquê. Mas como? Como faziam os bereanos? Em Atos 17, 11, nós lemos que os crentes da cidade de Bereia, eles confrontavam tudo aquilo que estavam a ouvir, tudo aquilo que Paulo lhes estava a pregar, tudo. Eles ouviam Paulo e depois faziam uma coisa. Iam buscar a Bíblia, iam buscar as Escrituras e confrontavam se aquilo que Paulo tinha dito tinha respaldo, se tinha suporte na Escritura. Se não tinha, era para ser rejeitado. Literalmente e imediatamente. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Confrontar tudo o que ouvimos. Aqui, na lição da escola bíblica, na pregação ao domingo na igreja ou no culto de oração, seja dito por o professor da escola bíblica, seja dito pelo pastor, seja dito por um pregador convidado. Sempre, sempre, irmãos, sempre confrontar com aquilo que temos na Escritura. Ouvir sem critério, aceitar sem julgar, é um risco muito grande. Nós não comemos qualquer coisa que aparece. Nós olhamos, os mais cuidadosos olham para ver se tem muito açúcar, se tem muita gordura, se tem muito sal, se está dentro da validade, se não é venenoso. Porquê? Porque nós sabemos que se comermos tudo o que aparece sem critério, nós podemos estar a condenar a nossa saúde e a condenar-nos, possivelmente, se comermos alguma coisa venenosa, a condenar-nos à morte. Se nós aceitarmos tudo aquilo que nos aparece espiritualmente, se nós aceitarmos tudo aquilo que nos dizem e formos atrás de tudo aquilo que possa ser apresentado e que não tenha fundamento, não tenha suporte bíblico, nós estamos literalmente a condenar-nos à morte espiritual. Ou seja, nós sabemos que a mensagem de Jesus nos leva a uma vida eterna com Ele. Uma outra mensagem, por muito parecida que seja, por muito bonita que seja, mas que não seja a verdadeira mensagem de Jesus, irá afastar-nos dessa vida eterna com Ele e conduzir-nos à morte eterna longe dEle. Então, a maneira como Moisés diz, sabendo que temos que distinguir, e temos o exemplo dos bereanos, os crentes de Bereia, então como é que vamos fazer? É estar atentos. Ouvir o que o profeta diz e ver se a palavra dele se cumpre. Se a palavra dele se cumprir, é porque vem de Deus. Se a palavra dele não se cumprir, é porque não tem qualquer suporte divino, porque não vem, a origem não é divina e é da responsabilidade apenas do profeta. Então esse profeta, o que é que o texto diz? Não o temam, não lhe liguem importância, não fiquem preocupados com aquilo que ele diz, não o levem em conta, não tenham respeito por ele. Porquê? Porque não é um profeta de Deus. Então, resumindo, em Lucas 17, 1, o Senhor Jesus diz-nos que certamente vai haver escândalos. Portanto, certamente vão existir falsos profetas. Vão liderar o povo de Deus e vão enganar o povo de Deus. Mas em Mateus 7, 15, o Senhor Jesus fala-nos sobre esses profetas. Ele diz-nos, ele chama-lhes lobos que estão entre o rebanho e chama-lhes lobos devoradores. Não são as nossas palavras, são palavras do Senhor Jesus. Ora, o que é que acontece? Pensem comigo, o que é que acontece às ovelhas que convivem com lobos ou que permitem lobos no meio do rebanho? Pois é. O alerta é que esses lobos podem e vão chegar até nós, o povo de Deus, e vão parecer-se muito com as ovelhas do rebanho. Podem até usar os mesmos nomes. Podem até usar as mesmas palavras e a mesma terminologia e falar como nós falamos, mas têm uma única intenção. É uma intenção dissimulada, como nós lemos em Efésios 4, 14. Procuram com astúcia enganar-nos fraudulosamente. O objetivo deles é desviar-nos do caminho que conduz à vida eterna para o caminho que conduz à morte eterna.
A segunda coisa que aprendemos é que por mais parecida que seja a mensagem com a mensagem do Deus verdadeiro, por mais bonito que seja, por mais atraente que seja para os nossos ouvidos, por mais confortável que seja, nós temos de fazer sempre como faziam os crentes de Bereia. Eles examinavam as Escrituras e rejeitavam tudo aquilo que não fosse exatamente conforme estava nas Escrituras. Na primeira carta de Paulo, na carta de Paulo aos Gálatas, no primeiro capítulo, nós lemos que Paulo diz, inclusive, que se houver outro evangelho que lhe seja apresentado, mesmo por ele ou até por algum anjo, mas que fosse diferente daquilo que já tinha sido apresentado antes, devia ser rejeitado liminarmente e imediatamente. Ponto. Vamos então resumir tudo aquilo que aprendemos com estes versículos de Deuteronômio 18, desde o versículo 15 até ao versículo 22. Então, resumindo muito, condensando muito tudo aquilo que nós lemos, nós vimos que a expectativa de Deus para o seu povo era assim há 42 séculos e é assim hoje. A expectativa de Deus é que sejamos embaixadores seus, vivendo de maneira a que aqueles que não o conhecem, possam vir a conhecê-lo, possam vir a aproximar-se dele e possam vir a crer nele e a adorá-lo. É essa a nossa função, ser sal e luz. E para isso nós não podemos ser apenas ouvintes. Não podemos ser meramente ouvintes. Nós temos que ser verdadeiramente ouvintes e cumpridores. A segunda coisa é que tudo aquilo que nós precisamos para responder às questões da nossa vida, aquelas grandes questões que nós fazemos, que nós colocamos, o que fazer, como fazer, por que fazer, quando fazer, todas essas questões têm resposta na nossa Bíblia. A terceira coisa é que Deus espera que a liderança espiritual das nossas congregações, a liderança espiritual do seu povo, seja fiel e transmita de uma forma clara e fidedigna toda a palavra de Deus ao povo que é de Deus. A quarta coisa é que ainda hoje, a quarta coisa que nós aprendemos, o quarto ponto importante, é que ainda hoje Deus pede contas daquilo que é ouvido. Ainda hoje, nós, cristãos do século XXI, Deus pede contas sobre a maneira como ouvimos e reagimos àquilo que ouvimos. Nós vamos prestar contas a Deus daquilo que o fizermos com a sua mensagem. O quinto ponto importante é que nós somos alertados pelo próprio Jesus para a existência de falsos profetas. O Senhor Jesus diz que pelos frutos os conhecereis. Chama-lhes de lobos devoradores e é preciso lembrarmos que a única intenção desses lobos devoradores é enganar-nos fraudulosamente, usando de astúcia. Palavras do apóstolo Paulo. E a última coisa que aprendemos é que por mais parecida que essa mensagem seja com o Evangelho que nós já conhecemos, essa mensagem não é verdadeira. Por mais igual que nos soe, por mais próximo que seja, por mais bonito ou atraente ou agradável, se é diferente daquilo que nós já conhecemos, tem que ser posto de lado. Como lemos há pouco, e como falámos há pouco, quando o Senhor Jesus foi tentado no deserto por Satanás, o Senhor Jesus respondeu várias vezes, utilizando sempre a palavra de Deus. E perante a primeira tentação, quando Satanás propõe a Jesus que ele transforme, depois de Jesus estar 40 dias e 40 noites no deserto, e propõe a Jesus que transforme as pedras que estavam ali à frente no deserto, que ele as transforme em pão para comer, o Senhor Jesus responde: nem só está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tudo o que nós precisamos de pão, obviamente, precisamos de descanso, obviamente, e Deus tem-nos dado tudo isso. Precisamos de ter um emprego para poder ter o nosso sustento, para poder ter a nossa casa, para poder ter a nossa roupa, a nossa alimentação, e Deus tem-nos dado tudo isso. Mas para responder às perguntas realmente importantes, o que fazer, como adorar, como louvar, como viver uma vida agradável a Deus, que essa é a pergunta mais importante de todas,
como viver uma vida agradável a Deus. Como fez o doutor da lei, Jesus, qual o maior mandamento? Nós temos que voltar aqui à palavra de Deus. O Senhor Jesus respondeu ao doutor da lei: amar a Deus acima de todas as forças, acima de todas as coisas, com todas as tuas forças. E isso é ser mais do que ouvintes, é ser praticantes. O desafio que hoje nos fica é para que a nossa Bíblia não fique durante a semana inteira a ganhar pó em cima de uma mesa, ou em cima de algum móvel, ou em cima da mesa de cabeceira, ou em algum sítio, às vezes até esquecida no banco da igreja de domingo para domingo. Ou que as aplicações que nós temos no nosso telemóvel, que são tantas, e temos lá certamente, ou poderemos ter certamente, uma aplicação com a Bíblia também. O desafio é que essa aplicação seja útil. Que possamos ler, utilizar essa aplicação para ler, para estudar a Bíblia. Algumas aplicações têm até a possibilidade de ouvirmos a leitura da Bíblia. Muitos de nós utilizam o telemóvel também para ouvir livros, aqueles chamados audiolivros, para ouvir rádio, para ouvir música. Por que não também aproveitarmos para ouvir a palavra de Deus lida quando nós vamos a andar, quando nós vamos a conduzir, quando nós vamos a fazer desporto? Porque o que nós precisamos para responder a todas as perguntas, a todos os desafios, está aqui. Se tens dúvidas, se precisas de sabedoria, pede a Deus. A todos, Deus dá a sabedoria que nós precisamos para entendermos estas perguntas e como podemos aplicar isto que nós ouvimos e isto que nós estudamos hoje na nossa vida. Por isso, vamos pedir a Deus essa sabedoria. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos, te louvamos, porque mais uma vez mostraste o teu amor e a tua misericórdia para connosco, permitindo que nós estudássemos a tua palavra. Obrigado por podermos fazer este estudo em liberdade e por todas as condições que tu nos tens dado. Obrigado por todos os meios que tu nos tens dado para estudarmos a tua palavra. Agradecemos-te, pedimos a tua sabedoria agora para que aquilo que nós ouvimos possa ser mais do que ouvir, mais do que ouvido, mas possa ser colocado em prática na nossa vida. Tu sabes que nem tudo nós entendemos. Continuamos com muitas perguntas. Por isso, ó Deus, que o teu Santo Espírito responda às nossas perguntas para que a nossa vida seja um hino de louvor a Ti e para que a nossa vida possa servir de testemunho para que outros à nossa volta, na família, no emprego, na escola, na vizinhança, para que outros, ó Deus, possam vir a conhecer-te. Usa-nos como teus embaixadores e como tuas testemunhas. Em nome de Jesus. Amém. Despeço-me. Até para a semana. Até à próxima. Com o desejo que Deus abençoe a tua vida e que Deus guarde a tua vida. Até à próxima.